Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um vídeo aí, mais um girinho de notícias sobre o nosso tricolor. Tem aí o interesse pelo Brian Carabali, ou Carabali, o Gonzalo Tapia, que está muito perto de São Paulo, o Matheus Alves, que foi oficialmente vendido para o CSKA e muito mais. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha aí no vídeo para dar uma força pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o Brasileirão Sub-20, né? O São Paulo perdeu ontem de 3-2 do Palmeiras lá na Arena Barueri. O Rian Francisco marcou um golaço de fora da área, de perna esquerda, um chute assim sem distância. Nossa, um golaço mesmo. O Paulinho fez um gol também, o outro gol do São Paulo. Ele entrou ali no segundo tempo e fez o segundo. São Paulo deu muito mole. O terceiro gol que o São Paulo tomou foi ridículo. A zaga bateu cabeça com o goleiro, assim, foi triste de ver. Agora eu tô entendendo porque que os técnicos não querem os zagueiros da base, eles realmente não estão prontos. Tiveram vários pênaltis, assim, duvidosos, né? Mas aí não tem VAR, a bola bate, não bate na mão, não dá pra saber. Enfim, o São Paulo perdeu, acabou ficando distante da classificação agora. Se não me engano, são os oito times que classificam. O São Paulo está em 13º. Ficou meio difícil agora para o São Paulo. Mas valeu aí para ver o Rian em campo aí. Ele mandou uma bola na trave antes também, jogou bem. Cara, finaliza bem demais, cara. Nossa, uma judiação não tá usando esse moleque. E ainda falando de jogadores que vieram da base, né? O Matheus Alves foi oficialmente vendido para o CSKA da Rússia. Ficou em 6 milhões de euros, mais 25% de mais-valia lá. Então, né, acaba não chegando lá perto dos 40 milhões que a gente tinha falado. São Paulo tem de 85 a 90% do Matheus Alves. Alguns falam uma coisa, outros falam outra. Não dá para a gente ter certeza. Então, assim, parte dessa grana que vai ficar com o São Paulo, cerca de 33, 34 milhões mais ou menos. E o jogador se despediu nas redes sociais, né? Ele fez um post lá no Instagram dele. Vou ler aqui para vocês. Desde os 11 anos representando essa camisa tão enorme do futebol brasileiro e mundial. Defender as cores do São Paulo foi literalmente a realização de um sonho de infância. Hoje venho me despedir do clube que abriu as portas e me formou como atleta e homem. Diante disso tudo, só tenho que agradecer por tudo que fizeram por mim ao longo desses anos. Funcionários, companheiros, comissões técnicas, staff e diretoria, obrigado por todo o apoio e suporte nos momentos bons e ruins. Sempre procurei dar o meu máximo para retribuir tudo isso dentro de campo e tentar sempre levar o São Paulo para o topo, o lugar em que ele deve sempre estar. Aos torcedores, o carinho de vocês também jamais será esquecido. Estarei sempre com vocês, mesmo um pouco mais distante agora. Foram anos de muito aprendizado, amadurecimento e momentos que ficarão eternamente marcados nas minhas melhores lembranças. Agora é hora de um novo desafio, mas com o coração sempre aqui com vocês, torcendo pelo melhor. É uma judiação, né? Foram apenas 15 jogos, se eu não estou enganado, no profissional. Nem deu muito tempo do moleque mostrar que veio. Não jogou com o Crespo, acho que o Crespo ia fazer muito bem para ele. Mas infelizmente, devido às condições financeiras do São Paulo, né? O São Paulo não consegue segurar os jogadores. E eu já falei aqui, podem esperar que dependendo da proposta que vier pelo Lucas Ferreira, a gente perde ele também, viu? É uma situação difícil. Vamos rezar aí para o São Paulo conseguir se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, conseguir beliscar alguma copinha aí, de preferência Libertadores, que a gente tá com saudade. Torcer por dias melhores, né? Matheus aí, que seja muito feliz lá, desempenhe bem seu futebol que ele tem, deite lá na Rússia e consiga ser vendido por um time que tenha maior projeção no futuro. O moleque merece. E volte pra gente mais tarde. E o Brian Carabali foi o grande nome da manhã de hoje. Hoje é dia 10 de julho, quinta-feira. E o blog do São Paulo soltou que o São Paulo estava negociando com o jogador. O jogador é lateral direito lá do Barcelona de Guayaquil, né? Quem viu o Corinthians ser eliminado da Libertadores vai se lembrar do time aí e tal. Inclusive o rapaz aí jogou muito bem os dois jogos. Mas o Barcelona de Guayaquil só quer saber de vender o jogador. O São Paulo tá naquela de ou empréstimo com opção ou obrigação de compra. É,
ou jogador livre no mercado. Então, assim, o negócio, pelo que a gente apurou aqui, não vai acontecer, tá? Parece que o São Paulo já até tirou o time de campo, na verdade. É, realmente houve a consulta, mas não vai acontecer, não vai rolar, não. Era um jogador rápido, cara, um jogador bem ofensivo. Eu tinha gostado do nome, mas assim, durou pouco tempo. Felicidade durou pouco tempo. Pouco tempo depois que foi anunciada que o São Paulo estava negociando, já foi falado que o time só quer vender, não quer saber de emprestar, e aí o São Paulo não consegue, né? Infelizmente, no momento, o São Paulo não consegue. É isso aí, vamos torcer aí para que o scout do São Paulo encontre um outro lateral direito aí, porque é necessário para o time. A gente só tem o Cedric que não vai dar conta do recado com esse monte de jogos. E a gente precisa de um lateral direito para ser o reserva do Cedric, né? Que o scout de São Paulo trabalha aí e consiga achar um jogador. Já o jogador chileno, que eu falei para vocês que eu não tinha ficado muito empolgado, que é o Gonzalo Tapia, ele está praticamente acertado com o São Paulo. O São Paulo já se acertou com o jogador, já está tudo certo entre o jogador e o São Paulo. O São Paulo já se acertou com o staff do jogador, já se acertou praticamente com o River também. São só alguns pequenos detalhes do tempo de duração que vai ser esse empréstimo, se vai ser obrigação ou opção de compra, as metas. A meta, na verdade, estão dizendo que vai ser 50% dos jogos, 45 minutos. O mesmo esquema que o Galopo está lá no River para ser obrigatória a compra, seria o molde que o Gonzalo Tapia viria para o São Paulo. E aí os detalhes que faltam são sempre os financeiros, né? Então, é assim, como é que vai ser pago, se vai ser tudo uma vez, pode ser dividido. O São Paulo pagaria aí 600 mil reais pelo empréstimo do jogador, né? É, 100 mil dólares, né? Daria aí. O River, como eu falei para vocês, também tem interesse que ele saia, porque precisa se desfazer de jogador estrangeiro. Então, assim, tudo se desenha para que o Gonzalo Tapia seja o primeiro reforço da era Crespo, né? O Dineno chegou antes, então ele vai provavelmente será o primeiro reforço dessa era aí. Logo menos a gente deve ter a confirmação do São Paulo aí que a negociação deu certo. É torcer agora pro jogador dar certo aqui, né? Como eu falei, o Enzo Dias também saiu praticamente escorraçado do River aí. Hoje é dono da nossa lateral esquerda. É muito melhor que o Wendel no momento, pelo menos. Então, vamos torcer para dar certo, né? Sempre a gente vai torcer para dar certo. E o jogador do Juventus, que foi da época de base do São Paulo, né? O Gleison Bremer, ele nas férias dele agora ele joga pela Juventus, né? Lá da Itália. E nas férias dele agora ele passou lá em Cotia para treinar. É, E eu achei legal trazer essa notícia aqui, porque não sei se vocês se lembram, os torcedores mais antigos aí, tamo junto, vão lembrar que os jogadores, quando vinham se tratar, sempre vinham para o São Paulo. Porque nossos aparelhos, a nossa infraestrutura, digamos assim, de treinamento dos jogadores era fora de série perto dos outros clubes brasileiros. Era muito acima. Então, assim, os jogadores sempre vinham para ou se tratar ou para manter a condição física aqui no São Paulo. E isso fez com que muitos jogadores acabassem se tornando jogadores do São Paulo, né? Porque acabava que o cara tava lá treinando, ou se recuperando, aí o São Paulo ia lá, e aí, como é que você tá? O que você tá achando daqui e tal? O que você acha de vir jogar no clube, entendeu? Então a gente conseguiu trazer muitos jogadores, né, nesse papinho aí, nesse chaveco. Então, eu tô achando legal porque já é o segundo ou terceiro jogador que passa pelos centros de treinamento de São Paulo, seja a Cotia, seja o Super CT agora, né? E estão voltando para o São Paulo para manter sua condição física, para se tratar. Isso é um bom sinal, cara. Um sinal que o São Paulo está conseguindo novamente atrair jogadores pela infraestrutura. Por enquanto não para jogar, mas um conta pro outro. Você sabe como é que essas coisas funcionam, né? Então achei bem legal isso. Eu nem lembrava que esse jogador tinha passado pelo Sub-20 de São Paulo, falar a verdade para você. Mas como tá na Juventus e tal, achei interessante que o cara voltou aqui pro São Paulo para manter a condição física dele, nas férias, né? E o Arboleda, rapaz, o Arboleda completou 8 anos de São Paulo. Cara, difícil isso hoje em dia, hein? Jogador que teve aí algumas polêmicas, mas já chegou sendo muito decisivo. Acho que é o nosso
melhor zagueiro, ainda é o nosso melhor zagueiro, zagueiro mesmo. Não é zagueiro construtor, é zagueiro. É o cara que tá lá para proteger a área mesmo. E teve algumas polêmicas aí nessa trajetória, mas acho que todo mundo da torcida aprova e gosta do Arboleda, né? Ele se tornou o quarto jogador estrangeiro com mais tempo no São Paulo, mais jogos. Ele está com 330 jogos pelo São Paulo. Está atrás apenas do Pedro Rocha, que tem 392, o Dario Pereira, que é 453 jogos, e o José Poi, que são 525 jogos. Mas o Arboleda já está em quarto aí, cara. E vou falar para você, hein? Capaz que passa o Pedro Rocha também e fica entre os três estrangeiros que mais jogaram pelo São Paulo. Vamos ver aí, mas muito legal. Essa é uma marca legal da gente comemorar, né? Vamos torcer aí pro Arboleda trazer aí mais um troféuzinho pra gente esse ano aí. Precisa muito não, só Libertadores tá bom. E para encerrar o vídeo de hoje, né? Vamos falar aí sobre os direitos do Brasileirão aí. A Libra e a Liga Forte União entraram num acordo sem o Flamengo e para vender os direitos das transmissões dos jogos do Brasileirão internacionalmente, né? Quem assinou foi a 1190 Esportes, né? Que já era a empresa que tinha transmitido até 2023 o Brasileirão no exterior. O pessoal tá achando que vai ter uma maior procura agora no exterior por causa do desempenho dos times brasileiros lá na Copa do Mundo de Clubes, né? Isso foi uma boa vitrine. E o curioso é que assim, as duas ligas se juntaram nessa, somente o Flamengo ficou de fora. Então o que que acontece? Todos os jogos vão ser transmitidos, menos o que o Flamengo for o mandante. Quando o Flamengo for o visitante, mesmo assim o jogo pode ser transmitido lá no exterior. Então vão faltar aí os jogos do Flamengo, provavelmente eles vão querer negociar separado, como tá sendo de praxe dos tempos para cá, né? Eles não admitem ter menos grana do que ou quase igual a grana do que os outros clubes, né? Porque eles falam que tem a maior torcida, e tal, e tem mesmo, mas enfim, né? Estão na condição deles de maior torcida do Brasil para negociar separado. Se isso vai ser um bom ou mau negócio, a gente só vai saber com o tempo. Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!